Olha só, mano, tenta pegar essa ideia. O ano era 1999, os monitores pesavam 20 quilos e o mundo dos jogos estava prestes a mudar completamente por causa de um erro. Mano, o Counter-Strike não nasceu em uma reunião ou uma sala cheia de cara de terno e todo corporativo. Ele nasceu dentro de um quarto fechado, com as cortinas fechadas, e foi criado por 2 estudantes. E ó, não esquece de se inscrever no canal, mano. Estamos chegando à marca de 1.300 inscritos. E ó, mano, se inscreve aí, não esquece, beleza? Mas aí, mano, como um mod gratuito e com uma engine reutilizada conseguiu ser melhor do que muitos jogos que custavam milhares de dólares pra época? Cara, a resposta não tá na sorte e a resposta também não tá na matemática. Ela tá nos polígonos que apareciam na tela e do jeito que a engine tratava o jogo, da maneira que o jogo era representado na tela. Cara, hoje eu vou desarmar a bomba. Hoje eu vou te mostrar como que funcionava a engine mais famosa da história e do pioneiro dos jogos do PC e de Lan House. Como a engine Gold SRC funcionava. Por que os tiros não registrava? E como que a limitação técnica da época criou a jogabilidade perfeita para um FPS? Muito bem-vindos ao Código da Lenda. Cara, pra gente entender como funciona o Counter-Strike, a gente tem que primeiro entender onde é que ele mora. O Counter-Strike, ele é como se fosse um parasita. Ele vive dentro do Half-Life. A engine utilizada para fazer o Counter-Strike se chamava Gold CRC, Gold Source. E aqui vai a primeira curiosidade já também. A engine Gold Source não foi criada pela Valve, ela foi criada por um cara chamado John Carmack. Mas por que isso é importante? Porque o DNA do Quake define o que é o CS hoje. A engine foi feita principalmente em C e C++. O C cuidava da parte bruta do jogo, como os códigos gerais, e o C++ cuidava da lógica de programação. Quando o Melee, o famoso Ghostman, começou a criar o CS, ele não precisou fazer a parte suja, porque a Valve tinha feito a maior parte, a parte chata. Mas aí, mano, como é que um computador de 1999 conseguia rodar o CS 1.6, sendo que acontece várias explosões, os mapas são grandes pra caramba, e também o jogo tinha muitos players jogando simultaneamente, além dos bots. Cara, essa é a parte mais genial da programação dos jogos antigos. O jogo, ele não enxerga o mapa como uma cidade 3D, como construções, como paredes, como coisas realmente sólidas. Ele enxerga como uma árvore de dados matemáticos. Antes de você entrar no cenário, o jogo ele meio que precisa compilar os mapas para você conseguir jogar. E nesse processo de compilação, o computador fatia um mapa chamado de falhas, ou LEVs. Mas por que o computador fatia o jogo inteiro? Por que o computador fatia os mapas? Simples, para economizar espaço. O motor gráfico do jogo utiliza um truque chamado cooling. Se você está jogando como terrorista e vê uma parede na sua frente, o computador ele não gera a parte de trás. Então se você está vendo uma parede na sua frente e tinha uma parede atrás, aquela parede, no momento que você está olhando, ela já não existe mais. E se você vira para a esquerda, e já tinha uma parede antes quando você estava olhando para frente, aquela parede também não existe mais. O jogo, ele basicamente só programa o que você pode ver. E é simples, se você não vê, o computador não processa. E se o computador não processa, ele está economizando memória. E é por isso que quando você utiliza o cheat no clip e começa a atravessar as paredes, começa a andar pelo mapa como um fantasma, muitas das vezes a parede está vazia, porque realmente não existe nada lá. O computador só compilou o que você pode ver. Muitas das vezes você pega e vê um invisível ou você vê tudo preto. Isso é porque você saiu da zona que o computador calculou que seria visível. E cara, os programadores do CS penaram para pegar e programar isso, porque se o mapa fosse muito aberto, a engine tentava desenhar tudo. E daí o jogo caiu o FPS lá para baixo, já que os computadores não tinham potência nenhuma. E é por isso que os mapas clássicos lá do CS 1.6, eles são feitos em L, para você ter muitas paredes para você ver, para você ter muitas curvas e ter vários espelhos, para o jogo realmente controlar o que você pode ver. Não é só design de fase, não é só beleza de jogo, é renderização, é a economia do jogo, é a economia de memória do computador. Agora vamos falar de como é que o CS fez para ser o CS. Sim, o CS levinho, o CS com tiro certeiro. Antigamente, em jogos como Quake, um jogo de tiro, os tiros eram feitos em vértices, ou seja, todo aquele tiro era programado, então ficava muito pesado e muito impreciso. A Gold CRC trouxe para o CS um modelo esquelético. Então imagina que num terrorista tem meio que uma caixinha em volta dele e você precisa acertar aquela caixinha. Então quando a tua bala entra em contato com aquela caixinha, ela diminui a barra de vida daquele terrorista. E a pele do personagem, ou seja, aquele modelinho 3D, era colado na caixinha. Então quando você atirava, por exemplo, no braço do personagem, ou quando você mandava ele se mexer, ele correspondia corretamente.
Era muito melhor e era uma tecnologia muito mais avançada do que em jogos como Quake. E esse modelo esquelético permitiu a criação das famosas hitbox. Ao contrário do que parece, você não atira naquele modelinho 3D bonitinho. Você atira em 3 caixas. Você tem uma caixa para cabeça, que é a caixa onde é que dá mais dano. Você tem a caixa para peito e você tem 2 caixas separadas para perna. Então quando você olha um boneco inimigo dentro do CS, você está atirando em caixas, mas caixas invisíveis que estão dentro daquele modelinho 3D. O código C++ funciona assim: o jogador atirou, o jogo ele traça uma linha reta infinita saindo da arma, se chama hitscan. Se essa linha encostou em alguma daquelas caixas invisíveis, ela vai dar dano naquela caixa. Se sim, ela vai verificar qual caixa foi. Se for a caixa da cabeça, vai ser um dano muito mais expressivo. Se for a caixa do peito, vai ser um dano mediano. E se for a caixa das 2 pernas, vai ser um dano baixíssimo. Então quando acertava a caixa da cabeça, era um headshot. Quando acertava o peito, tirava um dano de 80%, 70%. Quando acertava as 2 pernas, era cerca de 25% a 30% do dano. E agora a gente vai entrar na parte mais complexa do CS, que era como que o CS rodava na internet naquela época com aquelas condições, a famosa internet de escada, que podemos dizer hoje em dia que era horrível. CS foi um dos primeiros jogos a utilizar quase que 100% da conexão via rede, e ele dependia 100% de uma boa conexão. Os desenvolvedores utilizavam uma técnica chamada predição do lado do cliente, Client-Side Prediction. Quando você aperta W para se mexer no jogo, a sua rede não espera autorização para se mexer. Ele se move imediatamente na tela. E enquanto você se move na tela, o jogo manda uma mensagem para o servidor falando: olha, eu me movi. E o servidor verifica e fala: ok. E se o servidor pega e olha e fala: não, mano, você não andou, ele pega e te puxa de volta. Aquele código não foi enviado e ele foi negado. Então, isso causa um bug ou lag ou um teletransporte dentro do jogo, que era muito comum na época. Mas, cara, os maiores problemas dos programadores foram os tiros. Você vê um inimigo na esquina, você pega e dá um tiro nele. Ele pega e sangra, beleza, tu acertou o tiro. Mas ele não morre. Por quê? Porque o que você vê, mano, é da tela passada. O que você viu é uma imagem do passado. Basicamente, o jogo não enviou os dados certeiros e você pegou e acertou no nada. Devido ao atraso da tua internet ou da teu inimigo, o ping, o inimigo já saiu dali pelo servidor. Ele já tá em outro lugar. Mas seu PC ainda tá desenhando ele ali. E para corrigir isso, a Valve pegou e introduziu atualizações no jogo. Nas atualizações posteriores da engine, a compensação de lag. Quando você atira, o servidor pega e faz uma viagem no tempo, ele olha o seu ping e fala: porra, esse cara aqui tem 100 ms de ping, ele tá muito bom. Esse cara aqui tá com 100 ms de ping, ele pega e olha o ping do adversário e meio que junta os dois, pra ver se ele acertou ou ele errou aquele tiro. Então ele meio que olha: pô, naquele momento do passado, naquela imagem, ele acertou o tiro? Se sim, ele meio que acata, se não, ele não acata. É uma gambiarra genial da programação para aquela época, pro jogo pegar e fazer parecer justo, né? Porque se tem um inimigo ali e tu tá com o ping alto e acerta ou não acerta, porra, é indiferente. Para um tu acertou, pro outro não. Então ele pegou e juntou as duas causas. Porra, genial! Mas e na prática, qual código os programadores utilizavam? Os códigos do jogo ficavam em 2 DLLs principais, em C++, MP.dll e CLDLL. A MP.dll funcionava como cérebro. Regras do jogo, tempo da bomba, dano de arma e tempo de renascimento. A CLDLL, os olhos, o HUD, efeitos visuais e predição de movimento dentro do jogo. Cara, já os mapas eram feitos em WordCraft. Hoje é chamado de Valve Hammer Editor. Cara, era uma ferramenta bem difícil de se utilizar, onde é que você meio que arrastava blocos dentro do editor, tá ligado? Era muito cru, era muito pastoso, muito difícil de mexer. E cara, as IAs dentro do jogo, na época, eram inexistentes, em 1999. Foi a própria comunidade que criou as IAs pro CS. Foi a comunidade que criou os waypoints, caminhos invisíveis para os bots andar, como os famosos bodbots. E só depois de muito tempo que a Valve pegou e oficializou esses podbots, onde é que os bots iam andar para tentar te matar dentro do jogo. Mas aí, pô, a engine Gold CRC era perfeita? Não, mano. Muito longe disso. Mas era muito boa para aquela época. As granadas explodiam todas erradas, os elevadores matavam os players e você conseguia subir no meio do vácuo, no meio do nada. Mas foi exatamente essa escrita C++ simples que deixou o jogo muito bom para a época, muito leve, e que todo mundo podia acessar. Não era um jogo pesado e que consumia muita memória. E cara, o CS meio que provou que você não precisa de um jogo muito bom e muito foda
para pegar e ser um jogo marcante para a época. Em 1999 o CS foi o jogo mais simples, era pegar, mirar, se mover e atirar. Pegar, mirar, se mover e atirar, era muito fácil. Então os programadores fizeram da maneira mais simples, só que mais criativa. Só que como eles estavam num ano onde é que tinha uma escassez de jogo, era muito difícil tu achar um jogo bom pra época, eles foram fenomenais, foram marcantes pra caralho. O CS foi um jogo espetacular. O código escrito por Mealy em 1999 criou uma fundação tão forte, uma base tão forte que até hoje é utilizado no CS2. E a ciência, a matemática, como você se move, atira e anda pelo mapa, ainda é a mesma. Mas aí, rapaziada, qual é o jogo que vocês querem ver aqui no canal? Ó, deixa nos comentários e é nóis, mano. Um beijo do Magro e até a próxima, mano.